mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama, e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado, Senhor, por mesmo sendo assim, Senhor, Senhor. Ainda assim, sendo Deus, olha para cada um de nós, Senhor, e encontra, Deus, dentro de cada um de nós a pérola da adoração, a pérola do Senhor, ó Pai, colocou em nós, a pérola do amor, da gratidão a Ti, Senhor, da esperança e da confiança em Ti, ó Deus. Santo é Teu nome, Pai. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, por todas as vezes, ó Pai, que mesmo sem fé, muitos dizem que estão sem
fé. Mas quando você dobra os seus joelhos, ao entrar nessa casa de oração, você pensa não ter fé, mas só pela sua atitude, isso já é um momento de fé na sua vida, e que você deve aproveitar quando o anjo passar pela igreja, quando o anjo entra na igreja. Porque a palavra de Deus, ela diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em nome do Senhor, ali Ele estaria. E nessa noite o Senhor está neste lugar. Não diga que você não tem fé, porque sem fé nós não podemos agradar a Deus. Mas neste momento, o Senhor sonda o teu coração, o Senhor sonda a sua vida. Se a desesperança entrou no seu lar, entrou na sua vida nessa noite, o Senhor, Ele diz para você que Ele é o teu Deus. Ele te conduz. Aleluia. Foi o anjo do Senhor quem te trouxe aqui nessa noite. Por isso eu quero te dizer, meu amado, que o Senhor tem algo de maravilhoso para entregar. Não somente a consagração nessa noite, mas a sua vida. O Senhor, Ele tem presente para os seus filhos nessa noite. Talvez você esteja doente, talvez você tenha sido desenganado, como aconteceu na vida da minha filha. Nessa noite, o nosso Deus, Deus da esperança, Ele está aqui e Ele quer ouvir da tua boca. Ele precisa ouvir da tua boca o que você precisa. O Senhor, Ele diz nessa noite: o que queres que eu te faça? E o que pedires no nome do Senhor, crendo, você receberá. E o Senhor nessa noite, Ele diz ao meu coração que você entrou aqui nessa noite pensando: é mais um templo, é mais uma igreja. O Senhor diz nessa noite para você que disse isso: não é mais um templo, não é mais uma igreja, é uma casa de oração, aonde o meu poder habita, aonde eu transformarei vidas, aonde vidas destruídas pelo diabo serão restauradas, aonde vidas como a sua nessa noite será restaurada. A desesperança nessa noite, ela sai. Se por um caminho ela entrou, por 7 ela vai fugir. Por isso nessa noite o Senhor diz a você que entrou nessa casa mais uma vez, dizendo: mais uma igreja. Ele tem a resposta para você: é a casa da oração, aonde o meu poder habita. Aleluia. E esse poder que Ele derrama nessa noite é para a cura do teu interior, é para a cura do teu coração que foi destruído por inimigo. O Senhor, Ele tem poder para restaurar. Ele tem poder para tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Por isso nessa noite receba, você que entrou dessa forma, desesperançado, olhando as circunstâncias. Olha os louvores, eles falaram tremendamente. Nós não somos um grupo de louvor, porque cada um aqui é de uma igreja, mas nós somos de uma mesma família. Essa família veio prestigiar a obra de Deus nessa noite e ser usados como instrumento para abençoar. Por isso nessa noite, você que entrou por essa porta, levante sua mão ao céu, levante suas mãos aos céus, porque Deus tem algo maravilhoso para te entregar. Você não vai mais ser a mesma pessoa. Você não vai ser mais a pessoa que dobra os seus joelhos e sem palavras
dizendo: eu não tenho mais fé, eu não acredito mais, as circunstâncias têm se tornado tão grande o problema na minha vida, que você se esqueceu do tamanho do teu Deus. Deus está aqui, amados. Deus está aqui, igreja. Deus está aqui. Aproveite para clamar ao teu Pai, fazer conhecida a Deus as suas petições. Ah, mas Deus já conhece meu coração, já sabe bem do que eu preciso. Mas Jesus perguntou para aquele homem: o que queres que eu te faça? Ué, Jesus sabia que ele era cego, o que um cego quer? Mas Jesus precisava ouvir da boca dele: Senhor, eu quero ver. Então veja nessa noite a sua vida transformada, o sonho sendo restaurado, aleluia. O sonho sendo restaurado, as vidas que estavam mortas espirituais revivendo, os ministérios sendo transformados, os ministérios revivendo, como o meu, hoje nessa noite, como o meu ministério nessa noite. Eu vim a este lugar, eu vim a essa cidade. Nós viemos de longe. Eu vim e falei: eu vou sentar e ouvir e receber. Oh, quão grande foi a minha, aleluia, a minha surpresa quando disseram: você vai conduzir o culto. É para a glória do Senhor. Eu não sou ninguém, eu não sou afinada, eu não sou mestre em louvores, mas eu tenho um coração de adoradora. E eu quero que nessa noite você receba essa bênção, como eu recebi essa bênção do céu, a bênção do Senhor, que vem trazendo a paz sobre o teu lar. Você, mulher, que se encontra num lar destruído, talvez a aparência tenha enganado a muitos, mas a Deus não engana. Talvez você, homem, que está cansado até mesmo de trabalhar, pensando: nada vai acontecer na minha vida. Nessa noite o seu Deus te conduz. Talvez você, jovem, que pensa: essa vida é melhor, a vida do mundo. O diabo te engana, ele traz pratos para você, mas nessa noite o poder do Senhor sobre sua vida mostra que nada lá fora é melhor do que estar na casa do Senhor. Nada lá fora é melhor do que estar na presença de Deus. Por isso receba nessa noite, como ministra e serva do Deus Altíssimo, pela permissão do homem de Deus nessa casa, de oração, não mais uma igreja. Essa casa de oração, eu ministro essa bênção e essa vitória sobre sua vida. Eu não sei como é o estilo de culto, mas eu quero nessa noite, porque Deus merece, que você se coloque de pé com fé, crendo, e você vai dar uma salva de palmas linda e maravilhosa do Senhor. Aleluia! Como é bom louvar ao Senhor. Amém? Vamos orar consagrando as ofertas que são para a obra do Senhor. Que fique bem claro, isso aqui é gasto na obra de Deus. Isso aqui não vai para a minha conta, isso não vai para ser gasto para o sustento de ninguém aqui. Para vocês terem uma ideia, precisamos de 20 anos. É para a obra do Senhor. Bem? Oremos, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, consagramos, ó Pai, essas ofertas que foram arrecadadas para a Tua obra. Nos dá sabedoria, Pai, para usá-las de uma forma correta e que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, quando estivermos usando. Eu nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aproveitar que estamos em pé
Vamos pegar as nossas Bíblias. Seria maravilhoso nós podermos ficar adorando ao Senhor durante bastante tempo, até amanhecer o dia. Mas o relógio não nos espera e é hora de nós falarmos a palavra do Senhor. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 18 e versículo também de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem poderá salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse-lhe Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pai, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Senhor, mais uma vez pedimos, ó Pai, a Ti em oração, que o Senhor venha falar conosco agora, ó Pai, que este povo que aqui se encontra não venha ouvir meramente um discurso, mas que ouça, Senhor, a Tua voz, que sai do céu, e usa a minha boca, Senhor, para falar com cada uma destas pessoas que aqui estão, pois são pessoas queridas por Ti. Foram por eles, ó Pai, que Jesus morreu. Por isso eu te peço, Pai, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Por favor, podem sentar. Glória a Deus. Estão todos acomodados? Irmãos, eu sinto muito pelo calor tão forte que está fazendo nessa noite, mas em breve não passaremos tão apurado. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Bom, esse texto que foi lido aqui é muito conhecido, principalmente por quem gosta de falar sobre riqueza, por quem gosta de falar sobre dinheiro. É muito conhecido. Muitos pregadores usam esse texto para induzir as pessoas a deixar de ter esse apego pelo dinheiro, normalmente para ofertar mais à igreja.
Mas nós sabemos que, na verdade, o que o Senhor quer dizer com esse texto não é sobre o apego ao dinheiro. É sobre o apego a tudo aquilo que possa existir na minha vida ou na sua vida que lhe faz ficar afastado do reino de Deus. Nós entendemos, e é muito claro, que na Bíblia ela não fala contra a riqueza. Ser rico é uma bênção. Ser um rico salvo, mais abençoado ainda. Ser rico não é nenhum pecado. Ser rico, desejar riquezas, não é nenhum mal. Mal, infelizmente, é quando damos valor muito mais ao dinheiro do que propriamente ao reino de Deus. Certa feita, Jesus fala acerca dos passarinhos que não plantam, não semeiam, mas a eles não falta o que comer. Fala também acerca do lírio, que é tão belo, tão belo. E aí ele faz a comparação a Salomão, o mais rico dos homens da história. A Bíblia assim nos apresenta ele como sendo dessa forma. E Jesus ainda diz que nem mesmo Salomão se vestiu com tanta glória quanto um lírio. O que Deus ele quer de cada um de nós é que nós venhamos a compreender que existem coisas que nos separam de Deus, que nos apartam de Deus, e é exatamente isso que nos falta. Jesus ele pergunta para esse jovem se ele conhecia os mandamentos. O texto nos faz entender, nos deixa bem claro, que ele conhecia os mandamentos. Nós podemos entender então que ele conhecia a palavra de Deus e que era um homem religioso, porque segundo ele mesmo relata, ele observava os mandamentos desde quando era novinho, desde quando era bem pequeno. Ele observava os mandamentos. E observar, quando a Bíblia fala, não é simplesmente de você olhar para ele e ver que se movimentou, ou ver que está parado, a cor que é. Não. Quando a Bíblia nos fala sobre observar, é ter uma grande atenção em relação àquilo. Então este jovem está dizendo que ele tinha uma grande atenção em relação aos mandamentos que Deus havia dado ao seu povo. Ele era um homem religioso, um homem que tinha conhecimento acerca das coisas de Deus. Mas é interessante a gente parar e começar a pensar: como pode alguém que conhece a palavra de Deus, que observa os mandamentos de Deus, lhe faltar ainda alguma coisa? Simples. A religiosidade não faz de ninguém ser mais próximo de Deus. A religiosidade não aproxima ninguém a Deus. O pastor, você está dizendo que então eu estou no lugar errado? Não, você está no lugar certo. Porque não é a religião que vai lhe salvar. O que vai lhe salvar, o que vai fazer com que você seja um merecedor por estar pertencendo ao reino de Deus, é como você age em relação às coisas que Deus lhe deu, em relação àquilo que Ele pôs na sua vida, em relação àquilo que Ele quer de você. Ser um religioso não faz de você mais próximo de Deus. Infelizmente, muito pelo contrário, afasta o homem de Deus. Porque quando nós damos a atenção à religião, nós começamos a pensar no dia. Porque o dia de se adorar ao Senhor é no domingo. Não, outros dizem, o dia de adorar ao Senhor é no sábado. Nós
pensamos no lugar de adorar a Deus é naquela igreja, lugar de adorar a Deus é no monte, lugar de adorar a Deus é no vale, lugar de adorar a Deus é no meu quarto com a porta fechada e com tudo em silêncio. A religião, ao invés de aproximar o homem de Deus, afasta. Porque o homem, por ser semelhante a Deus, tem o dom de criar as coisas. Então ele começa, dentro da sua própria religião, ou dentro da sua própria religiosidade, querer adorar a Deus conforme ele quer. Começa a querer fazer para Deus as coisas como exatamente ele quer, e não exatamente como Deus quer que o homem faça. É muito conhecida a história de Abel e de Caim. Os dois se apresentaram diante de Deus e ofereceram um sacrifício a Deus. O de Abel foi reconhecido, foi aceito. O de Caim não foi. Não é porque Caim pegou o pior do que ele tinha. Não é porque ele pegou algo menos valioso do que o que Abel pegou. O que diferenciou o sacrifício, o que diferenciou foi a prontidão do seu coração. Abel procurou adorar a Deus de uma forma que agradasse a Deus. Caim tentou adorar a Deus de uma forma que ele se agradasse, da sua própria maneira. Este jovem, no texto que nós lemos, ele queria acompanhar a Jesus. Ele queria estar com Jesus onde Jesus fosse. Ele queria pertencer ao reino de Deus. Mas Jesus, aquele que conhece o coração do homem, aquele que esquadrinha os corações, aquele que vasculha dentro do teu mais íntimo as suas qualidades e os seus defeitos, viu nesse homem que lhe faltava alguma coisa. Se ele, mesmo sendo rico, não fosse apegado àquilo que ele havia conquistado, eu tenho certeza que Jesus não lhe diria para vender tudo que tinha para distribuir aos pobres, porque a ele não estaria lhe faltando mais nada. Mas faltava alguma coisa para ele entrar no reino de Deus. Há um mistério para nós que vivemos num país onde a nossa cultura é a democracia, e às vezes nos faz ficar difícil de compreender o que Jesus fala acerca do reino de Deus, e para nós é um tanto difícil às vezes compreendermos quando Jesus fala acerca do reino de Deus, por causa da nossa cultura. Nós não conseguimos compreender que tudo que está dentro de um reino pertence ao rei. Tudo, inclusive a vida do seu súdito, está nas mãos do rei. Pelo menos era assim que funcionava naquela época. Pelo menos era desse jeito que tudo acontecia. A vida de um súdito pertencia ao rei. Se o rei simplesmente falasse para um soldado, vai lá e mata aquele homem, o soldado ia e matava aquele homem, porque a vida daquele homem pertencia ao rei. Se ele resolvesse tomar todas as posses de um determinado indivíduo e tirar e doar para outra pessoa, ele tinha esse direito de fazer. E nós vemos, a Bíblia cita isso. Davi, quando restaura os bens para Mefibosete, filho de Jonatas, neto do rei Saul, quando Davi se lembra da promessa que fez a Jonatas, de cuidar ou de fazer sempre o bem para a família dele, por causa do amor que ele sentia, da amizade que ele tinha por ele, o que Davi faz? Restaura todas as posses que um dia pertenceu ao rei Saul e dá de herança a Mefibosete. Agora me faça uma pergunta e eu vou lhe responder claramente. Todas as terras que um dia havia sido do rei Saul, naqueles dias estava na mão de outra pessoa. E então por que o rei devolveu a Mefibosete? Porque o rei tem autoridade sobre tudo
que está em seu reino. Uma vez nós compreendendo estas coisas, uma vez nós conseguindo entender que se queremos fazer parte do reino de Deus, nós devemos entregar tudo o que temos e tudo o que somos para o reino de Deus. Ei, pastor, você então está dizendo que eu tenho que pegar, vender tudo que eu tenho que desfazer do meu carro, juntar tudo e dar então para uma igreja? Não! Nada disso. Tudo que você tem, que você possui, o Senhor entregou nas tuas mãos para que você fizesse um bom uso. A grande diferença é que para pertencer ao reino de Deus, tudo aquilo que o Senhor permitiu que entrasse na sua mão, você então deixasse à disposição para que Deus fosse adorado com tudo aquilo que Ele te deu. O teu carro tem que adorar a Deus. Seu carro não tem vida? Não, então seu carro não vai adorar. Mas você vai adorar a Deus com o teu carro. Como? Socorrendo uma pessoa que tanto precisa, não dando muito maior valor ao carro que você tem do que a sua própria família. A sua casa tem que servir para adorar a Deus. O teu lar tem que ser um lar onde Deus habita. A tua casa tem que ser lugar de adoração do Senhor. Deus, aleluia, Jesus. Não lugar de discórdia, não lugar de brigas, não lugar onde palavrões são falados de forma natural, como se nada acontecesse. Eu sei que para algumas pessoas, aqui nessa noite, pode soar um pouco duro demais essas palavras. Porque aqui nessa noite nós temos uma mistura de crenças, nós temos uma mistura de igrejas, pessoas que são crentes, pessoas que não são crentes, pessoas que são de outras religiões, pessoas que nem se consideram talvez cristãos, mas que estão aqui nessa noite pela amizade que tem por um de nós, por fazer parte de repente da família. Talvez essas palavras soem um pouco pesado, mas não é para soar pesado ao seu ouvido. Esta palavra tem que entrar em sua mente e entrar depois no seu coração, para que você possa adorar a Deus, não da forma com que você quer, não do jeito com que você acha que é o certo, mas da forma que Deus coloca para você o adorar. Se há uma grande desculpa que as pessoas dão hoje em dia para não entrar em uma igreja, eu não gosto de tal igreja porque tal igreja fala de dinheiro. Eu não gosto de tal igreja porque tal igreja fala de roupa. Eu não gosto de tal igreja porque tal igreja eles cantam demais. Eu não gosto de tal igreja porque lá em tal igreja é só pregação. O grande problema será que no dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, essas diferenças não existirão mais. E aí? Para fazer parte do reino de Deus, para pertencer ao reino de Deus, é necessário que tudo que você tenha pertença ao teu rei. Quem é o teu rei? O seu rei, por acaso, são as posses que você tem? O seu rei, por um acaso, é a sua religiosidade? O seu rei, por um acaso, são os amigos que você fez no dia a dia por aí? E que por causa dessas amizades que você acabou fazendo, acabou criando, você se sente constrangido a entregar-se completamente a Deus? Ainda te falta uma coisa. E nesse momento, o Senhor está dizendo ao seu coração que te falta. Não duvide não, é exatamente isso. É exatamente isso que te falta. Não pense que é outra coisa. Não pense que isso é coisa da sua cabeça. É o Espírito Santo falando ao seu coração. Falta-te uma coisa para pertencer ao reino de Deus. E você sabe o que é. Nessa noite, o Senhor quer que você cumpra
com este propósito e venha realmente fazer parte do reino de Deus. Ah, mas eu vou ter que deixar os meus amigos, eu vou ter que deixar os meus hábitos, eu vou ter que mudar completamente o meu modo de agir, o meu modo de ser. Veja o que Jesus diz ao seu discípulo, quando ele diz que ele deixou tudo para trás por causa de Jesus. Jesus diz assim: na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Você tem medo de perder os seus amigos? O Senhor providenciará para você amigos verdadeiros, sinceros, que vão fazer com que você ande por bons caminhos, e não que estará te levando para um lugar onde você vai se perder. Você tem medo de toda essa cisma que infelizmente existe, e é uma vergonha para o Evangelho, o que muitas igrejas fazem em relação a dinheiro. Muitas igrejas abrem, muitas igrejas surgem, não por causa exatamente do Evangelho. Nós sabemos disso, nós não podemos esquecer ou mascarar essa verdade. Muitas pessoas se tornam líderes de uma determinada religião por causa do benefício que ela vai conseguir criando ali uma religião, pensando no dinheiro. De vez em quando eu ouço esse tipo de coisa: ah, você se tornou pastor por causa do dinheiro? A quanto que você está ganhando? Às vezes me causa ira ouvir uma pergunta dessas. Por quê? Porque somente quem pertence ao reino de Deus, de verdade, sabe o que é servir ao Senhor. Nós aqui, eu com minha família, estamos sacrificando em prol do reino de Deus a nossa privacidade, a nossa casa, em benefício do reino de Deus. E pessoas pensam que isso aqui é um comércio. Daqui a pouco vocês estarão recebendo um DVD de uma mensagem que foi pregada dias atrás, onde eu falo exatamente acerca disso e do compromisso que eu tenho com Deus. Porque a igreja sim necessita de dinheiro, necessita de oferta, é lógico. Afinal de contas, vamos falar de algo que está faltando aqui, do ventilador, e vocês estão sentindo isso na pele? Se não tiver dinheiro para ir lá na loja comprar, eles não vão dar de graça. Então a obra precisa. Essa igreja é a primeira de muitas que surgirão. Essas muitas outras que surgirão vão precisar de cadeiras, vão precisar de instrumentos musicais, vão precisar de aparelhagem de som. Vão. Então há necessidade sim, mas o que não há necessidade é de se leiloar a oferta. O que não há necessidade é de se arrancar até o último fio de lã das ovelhas. E meu compromisso com Deus é de que Ele venha sustentar a obra, pondo no meu caminho pessoas que queiram contribuir para que essa obra cresça. Essa igreja não nasceu, como já disse anteriormente, por ganância, não nasceu por desejo de satisfação de ego, nada disso. É para o reino de Deus. Pertencer ao reino de Deus é você fazer isso, dispor tudo que você tem, tudo que você é, em prol do reino de Deus. Aí muitos vão falar assim: ah, mas eu já sou de uma igreja, eu faço parte de determinada religião, e lá nós curamos, lá nós oramos e pessoas que estão possessas são libertas. O que Jesus diz em sua palavra? Que naquele dia, o dia do juízo, muitos dirão: mas em seu nome nós fizemos isso, em seu nome fizemos aquilo. E o que ele próprio diz? Ele diz que ele falará dessa forma: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Quem
Quem faz estas coisas em nome de Jesus são os religiosos. Nós somos também. Mas aquele que só está preso à religião, o Senhor não quer que você seja um religioso. O Senhor quer que você seja um súdito do seu reino. O Senhor quer que a sua vida pertença por completo a Ele. Não somente nas horas em que você vai à sua igreja. Ele não quer você somente naquelas horas. Ele não quer que os seus bens só sirvam a Ele na hora de se recolher a oferta. O Senhor não quer que os seus bens só sirvam a Ele na hora que o seu pastor, o seu líder religioso te peça o carro emprestado ou te peça uma carona para ir em determinado lugar. O Senhor não quer que você pertença ao reino de Deus somente em frações de tempo. O Senhor quer que você seja súdito do seu reino em tempo integral. E é para isso que você está aqui nessa noite. Para dar ouvido ao Senhor. Porque ainda vai ter cerimônia e você pega. E para entregar a sua vida. Depois você vira, depois. A este reino. Faça uma autoanálise neste momento. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. E tenta descobrir. Dê ouvido ao Espírito Santo. E veja que falta em você. Não é pelo fato de você já frequentar uma igreja séria, de uma igreja que realmente serve a Deus, e você crê nisso, que faz de você um súdito do reino. Não é por eu estar aqui até anunciando a palavra que faz de mim um súdito do reino. Não é a placa de uma igreja que vai determinar se você é ou não pertencente ao reino de Deus. Essa igreja tem um nome, mas é necessário que tenha um nome. Se não fosse assim, se não fosse a necessidade de que se houvesse um nome, nós não teríamos nome algum, porque esta igreja pertence ao Senhor. Mas as leis dos homens exigem que haja um nome, exigem que haja uma placa. Placa de igreja não vai te salvar. Não é essa denominação que vai salvar você. Não é a denominação onde você frequenta que vai salvar você. O que vai te salvar é o sacrifício que Jesus fez por você lá na cruz. E a sua completa entrega a Ele. Não por fração de tempo, não por algumas horas, não por alguns minutos, mas de forma integral, onde a sua vida adora a Deus, onde o seu respirar adora a Deus, onde o seu falar adora a Deus, onde o seu agir adora a Deus. Ser crente dentro da igreja é muito fácil, mas a verdadeira adoração de alguém que adora ao Senhor não é feita aqui, é feita no dia a dia, no seu local de trabalho, na escola onde você estuda, junto com seus amigos. A verdadeira adoração é feita lá, longe do seu líder religioso, seja ele pastor, seja ele bispo, seja ele quem for. É longe dele. E é longe dele que Jesus vê se você é ou não um súdito do seu reino. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.